Quero desejar a todos uma boa noite. Sei que está chovendo muito lá fora, mas nada impede aquele que serve a Deus, né? E eu quero aqui dizer algumas palavras, né? Dizer a vocês que não desanimem, continuem firmes com Deus, não importa o que aconteça, que nós possamos estar felizes com Cristo, porque um dia Ele nos salvou. E hoje nós vamos para o último tema da nossa série, né? Vamos falar aqui do último assunto hoje, e a partir da semana que vem os cultos vão estar normais aí, no horário, né, que foi combinado aqui. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, a nossa amiga que está nos visitando ali, e aqueles que estão assistindo a gente também, a transmissão ao vivo. Bem, hoje nós vamos falar do último tema, que tem a ver com a volta do Senhor Jesus. O tema que iremos falar é a volta de Jesus e o juízo final. Bom, não tem como mostrar passagem por passagem de tudo que vai acontecer, mas podemos pesquisar na palavra de Deus. Nós vamos fazer aqui uma visão panorâmica do que a Bíblia nos ensina. E vamos começando lendo o texto de Mateus capítulo 24, versos 30 e 31. Vamos orar antes. Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela sua palavra que nos esclarece, nos enobrece e nos liberta de todo mal. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos fala do amor de Deus e o que Deus pretende fazer nos próximos anos na história deste mundo, e como nós estamos envolvidos nesse grande conflito, e em que posição devemos estar segundo a tua vontade. Senhor, abra o nosso coração, nossa mente, te pedimos por Jesus, amém. Bem, o texto está ali, mas deixa eu voltar aqui um pouco. O texto bíblico está ali, mas só uma parte dele. Mateus capítulo 24, a partir do verso 30 e 31. Bom, vamos ler o verso 29 para entendermos um pouquinho mais sobre o que Jesus falou, o que aconteceria antes da sua volta. Diz assim o texto, Mateus 24, a partir do verso 29: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo aonde? Sobre as nuvens do céu, com o quê? Com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, Jesus ele menciona aqui alguns sinais da natureza. O sol escureceria e a lua não daria a sua claridade. Ou seja, são fenômenos que a história narra para nós, que aconteceram aí no século XIX. Em 1780 houve o escurecimento do sol, e no mesmo dia, à meia-noite, a lua aparece na cor de sangue. E é interessante que os poderes do céu seriam abalados. Outro sinal registrado pela história foi o grande chuveiro de estrelas cadentes em 1833, 11 anos antes do surgimento do millerismo da Igreja Adventista. Então nós vemos que Jesus ele menciona alguns sinais, e temos muitos outros, né? Lá em Mateus 24, Jesus também fala que o amor de muitos se esfriariam. Quando nós olhamos para a situação de nossas igrejas hoje, por que nós temos hoje tantas igrejas vazias e as boates, os bares cheios?
né? E pasme, pessoas que um dia foram da fé, se desviaram e hoje fazem parte desses movimentos, ou quem sabe outro movimento religioso. A razão disso é que esse é um dos sinais da volta de Jesus. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que esses sinais devem se cumprir na minha vida? Será que, já que o amor de muitos se esfriariam, o meu amor por Cristo Jesus deveria também se esfriar? A resposta é não. Deus não quer isso. Mas o fato é que temos um outro ponto importante, é que todos nós já fomos avisados. Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, Ele havia predito que isso iria acontecer. A igreja cristã nos seus inícios, né, era uma igreja fiel, uma igreja firme, sofria duras perseguições, mas quanto mais cristãos eram mortos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. E aí a igreja passou por um período de escuridão, de trevas, a Idade Média, onde a superstição e a tradição tomaram conta do ensinamento da palavra de Deus, até que sofreu 1260 anos de perseguição. E quando ele termina em 1798 a perseguição, começa a haver os grandes reavivamentos espirituais no final do século XVIII e o século XIX todo, e até o início do século XX. Grandes pregações eram feitas, evangelismos e etc. Mas chegou um tempo em que nós estamos vivendo agora, a partir do século XXI, nós vivemos hoje uma descrença, um ceticismo muito grande. Isso não parte das pessoas do mundo somente, mas principalmente das igrejas cristãs. E nós vemos uma necessidade de um revivamento espiritual em nossas igrejas e também uma restauração da verdade que foi praticamente esquecida. Jesus ele fala aqui que aqui está uma profecia incondicional. Em outras palavras, aqui está uma profecia que não depende da minha vida espiritual, se ela está boa ou se ela não está. Se eu estou bem com Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus voltará. Mas se eu não estou bem com Jesus Cristo, se a minha vida cristã está morta, Jesus Cristo vai voltar. Aqui está uma profecia incondicional. Bom, nós vamos então avançar aqui. Nós vemos que a maior esperança que temos é ver Jesus voltar. Tanto na Bíblia como nos escritos de Ellen White, há muitas citações a respeito desse glorioso acontecimento. Os sinais estão aí, e vamos ver alguns sinais que acontecerão. Primeiramente, no tempo do fim, nós veremos também que o Espírito Santo estará se ausentando do coração das pessoas. Será que eu preciso mencionar aqui vários sinais para mostrar a vocês que o Espírito Santo está se ausentando do coração humano? Vez após vez, nós temos visto nos jornais, nos noticiários, no nosso dia a dia, em que o Espírito Santo está se ausentando do coração das pessoas. Basta ver os jornais hoje, né? A violência tem tomado conta, a corrupção está em toda parte, né? No sistema religioso, na política, na economia, e vemos isso, uma ausência do Espírito Santo no coração do homem. Bem, quando o Espírito Santo for tirado de uma vez do coração dos ímpios, eles tentarão executar o decreto de morte contra o povo de Deus. Bem, nós vimos nos estudos passados que haverá um decreto, chamado o decreto dominical, em que todos serão forçados a guardar o falso sábado. Ou seja, o domingo como dia de guarda e não o sábado. Você pode acessar a internet e você vai ver que, boa noite, você vai ver que a igreja romana, ela está estudando uma forma, né, já existe esse documento, esse projeto há muitos anos, de decretar um dia de guarda, e não é o sábado. E é interessante que, se você perceber, as demais igrejas cristãs, elas aceitam o domingo como dia de guarda.
elas não terão dificuldade, mas a igreja adventista terá dificuldades. Os judeus que guardam o sábado terão dificuldades. Não pense você que só os adventistas guardam o sábado. Todos aqueles que quiserem guardar, obedecer esses mandamentos, que de acordo com o Êxodo 20, enfrentarão perseguições. E o que vai acontecer? Chegará um tempo que este grupo vai começar a incomodar as pessoas, e sairá um novo projeto chamado Decreto de Morte contra o povo de Deus. Queridos irmãos, se você ler a Bíblia, você vai perceber uma coisa: houve vários decretos de morte contra o povo de Deus. Posso mencionar aqui alguns. Lá em Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor teve um sonho, ele não se lembrava do sonho nem o significado. Ele chamou os sábios da Babilônia para que dessem a interpretação do sonho. Mas então os sábios disseram: "Ei, conte o sonho para a gente dar a interpretação." Ele disse: "Olha, se vocês não contarem o sonho e nem sua interpretação, certamente vocês morrerão." E saiu um decreto de morte, até que Deus usou Daniel, e Daniel contou o sonho e a sua interpretação. No mesmo livro de Daniel, conta-nos um outro decreto de morte. Nabucodonosor entendeu o capítulo 2 sobre os reinos, mas ele desejava que seu reino fosse eterno, fosse para sempre. Então o que ele manda fazer? Capítulo 3 de Daniel diz que ele manda fazer uma estátua no campo de Dura, e no momento em que todos os instrumentos tocassem, todos se inclinassem e adorassem a imagem que Nabucodonosor tocou. E quem não adorasse a imagem seria jogado aonde? Na fornalha de fogo. Mas aí Daniel, ali estavam os 3 amigos de Daniel, não adoraram a imagem, foram jogadas no forno, mas Deus milagrosamente salvou aqueles jovens. Talvez no decreto de morte muitos morrerão, mas devemos permanecer firmes mesmo diante da morte, porque quando o cristão é fiel até a morte, a Bíblia diz o que lá em Apocalipse? Ele dá-te a coroa da vida. Bem, avancemos um pouco mais na história bíblica. Temos a história da rainha Esther. Então houve uma desavença entre Mordecai e Hamã. Hamã, com muita raiva, ele usa sua influência ali com Assuero, o rei Assuero, o rei Xerxes, né? E cria um decreto de morte para todos os judeus. Esther, confiando em Deus, ela ora a Deus, ali faz o seu estratagema e salva a nação. Então não é a primeira vez que o povo de Deus receberá decretos de morte. E nós fomos instruídos também, até o próprio livro de Apocalipse diz que quem não adorar a besta será morto, e quem também não guardar o sinal da besta. E nós cremos que o sinal da besta é o falso dia de guarda, porque é a antítese do verdadeiro. Bem, vamos lá. Bem, então o que acontece? O remanescente, as autoridades decidem exterminar em uma noite todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Isso são fatos que ocorrerão futuramente. E as trevas absolutas aparecem. Queridos, eu poderia dizer que o tempo que nós estamos vivendo é um período de trevas sobre a terra, sim ou não? Eu creio que sim. Nós temos aí hoje, né, a rejeição da palavra de Deus. As políticas mundiais têm propostas para eliminar a Bíblia Sagrada das escolas. Antigamente era ensinado na nossa época. Então as trevas absolutas aparecem no coração das pessoas. Outra coisa, então nesse momento que o decreto de morte sair, a voz de Deus junto com um enorme clarão se manifesta dizendo: olhai para cima. E lá em Apocalipse diz que ele dirá essa palavra: está feito. Os céus e a terra se abalam com ela. Então nesse momento Jesus Cristo já saiu do santuário celestial, as pragas caem sobre os impenitentes, e eles, rilhando os dentes contra o povo remanescente, decidem matá-los. E nesse momento ocorrerão eventos sobrenaturais e passam a acontecer sobre a terra. E o que acontece depois? Um pouco antes da volta de Jesus, Daniel capítulo 12 nos conta
que haverá uma ressurreição especial, um pouquinho antes da volta de Jesus, mas chamará a existência as pessoas. E uma estrela aparece no meio dos céus enegrecidos, e a mão de Deus aparece no meio do céu com as tábuas da santa lei de Deus. Se eu não me engano, um grande conflito fala sobre isso. A lei de Deus, que foi tão rejeitada pelas pessoas, aparecerá nas nuvens do céu. Os ímpios verão isso, e nesse momento vai acontecer outros eventos. Os ímpios e apóstatas se destroem uns aos outros. Por que isso? Porque no momento em que eles virem a lei de Deus no céu, eles decidirão matar uns aos outros. Porque é o seguinte: essas pessoas perceberão que foram enganadas pelos seus falsos líderes. Então ocorrerá ali uma revolta contra aqueles que ensinaram errado. Vocês lembram que Jesus certa vez disse assim: aquele que guardar os mandamentos, mas transgredir um deles, posto que dos menores, e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus? Então vocês podem ver, né? Muitas pessoas sinceras, quer dizer, não tão sinceras, né? Eu poderia dizer o seguinte: esse grupo aqui não são daqueles sinceros, mas daqueles que ouviram a mensagem e rejeitaram ela. E menciona um outro grupo, os apóstatas. Quem seriam estes? Aqueles que um dia aceitaram essa mensagem, mas como disse na parábola de Mateus 13, Jesus fala, né, que uma parte da semente caiu no meio dos espinhos. Ela chegou até a crescer, mas os espinhos sufocaram. E Jesus disse a interpretação dessa parábola, que os cuidados do mundo, que as coisas que a pessoa mais amava deste mundo, sufocaram a semente da palavra de Deus. Por mais que fosse batizado e tudo mais, mas um dia saíram e decidiram não voltar mais. Queridos irmãos, em cima disso eu tenho uma pergunta: será que existem pessoas que mesmo em vida hoje estão tomando a decisão contra ou a favor de Cristo? Será que eu poderia dizer isso? Poderia afirmar? Eu até mencionei outro dia aqui. Se você ler, por exemplo, Hebreus capítulo 6, vamos dar uma olhadinha lá, só para nós entendermos aqui. Hebreus capítulo 6, vamos ver então, veja que texto interessante. Hebreus capítulo 6 nos mostra aqui uma coisa muito interessante, e a Bíblia nos explica que mesmo agora, enquanto a porta da graça de Deus está aberta e que o Espírito Santo ainda está trabalhando no coração das pessoas, mesmo assim, existem pessoas que estão tomando a sua decisão de ficar perdido. Veja bem, vamos dar uma olhadinha? Não cremos na predestinação, tá, gente? Nós cremos que é decisão de cada pessoa, se ela quer ser salva ou não. Veja bem, capítulo 6 de Hebreus, a partir do verso 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Vamos parar aqui. Isso aqui dá até um tema de uma outra pregação, né? Talvez surja a pergunta: pastor, mas espera aí, eu conheço pessoas que um dia foram da igreja, saíram da igreja e voltaram, fizeram um programa do reencontro, voltaram para a igreja e hoje é uma bênção na igreja. Só tem anciãos, são secretários de igreja, são pessoas que ajudam a igreja. Como é que a Bíblia está dizendo que essas pessoas é impossível de renová-las para arrependimento? Precisamos deixar que a Bíblia continue falando. Vamos dar uma olhada no verso 7? A partir do verso 7 diz assim: porque a terra, que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Ok. Verso 8 responde aqui esse questionamento. Verso 8 diz assim: mas se produz o quê? Espinhos e abrolhos. O que é espinhos e abrolhos? Ervas daninhas, né? Espinhos e abrolhos.
é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é o quê? Olhando para esse texto, à luz de Mateus 13, da parábola do semeador, nós vamos entender ali, uma parte da semente cai no caminho, as aves vêm e arrebatam. Significa o quê? Recebe a palavra de Deus com alegria, mas Satanás vem e tira do coração delas. Outra parte cai no solo rochoso, ele até nasce, mas as raízes não entram na rocha, porque a rocha é dura. Significa o quê? Os que têm coração duro. Outra parte cai entre os espinhos, porque os espinhos representam o mundo. Veja, olhando à luz de Mateus 13, Hebreus capítulo 6 nos mostra, não é daqueles que saíram e estão voltando, não. São aqueles que saíram e se declararam abertamente rebeldia contra o céu. São aqueles que se levantam a mão contra o céu em rebeldia, contra estes que a Bíblia está falando. Então os apóstatas são aqueles que caíram da fé, não querem se levantar e se colocam contra a palavra de Deus, são inimigos da cruz de Cristo. É esse grupo que está falando, não é daquele, se você hoje está desviado, não é de você que a Bíblia está falando daqueles que realmente são inimigos da cruz do Senhor Jesus. Então eles se encaixam neste grupo aqui, e nesse momento a voz de Deus é ouvida novamente e proclamado o dia e a hora da volta de Jesus. Ou seja, temos que entender aqui que Jesus já saiu do santuário celestial, deixou a sua obra de intercessão e juízo investigativo, as pragas começam a cair, os ímpios percebem que estão sendo enganados, e a voz de Deus aparece dizendo o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Claro que hoje não sabemos, né? Mas isso vai acontecer. O momento da volta de Jesus, como é que vai acontecer? Vamos ver. Primeiro, aparece uma pequena nuvem negra, é o sinal da volta de Jesus, o tamanho da palma de uma mão. Vocês lembram daquele episódio que Elias falou para o seu servo: olha, vá lá e veja se tem alguma nuvem no céu? 3 anos e meio não chovia sobre Israel. E aí Elias estava orando, o servo dele foi lá, viu, não aconteceu nada, volte lá de novo. E o servo disse: olha, vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão. Então, nesse momento da volta de Cristo, uma pequena nuvem aparece ao longe, e esta nuvem vai crescendo, aumentando de tamanho. E o que começa a fazer? Jesus então aparece nas nuvens do céu com seus anjos, e os ímpios fazem a oração da morte e pedem as rochas que caiam sobre eles. Onde será que está na Bíblia a oração da morte, né? Vamos ver, Apocalipse capítulo 6, aqui nós temos na Bíblia, alguns teólogos chamam de oração da morte, né? O que vai acontecer no dia da volta do Senhor Jesus? Os ímpios verão. Mas agora a pergunta, que enquanto nós abrimos a Bíblia, será que Jesus virá secretamente, como ensina as igrejas? Será que nenhum olho verá Jesus voltar? Claro que a Bíblia diz para nós dezenas de passagens de que Jesus virá de modo visível, audível e literal. Todos verão Jesus voltar. Está lá em Apocalipse 1:7. Bem, vamos ver então, capítulo 6 de Apocalipse, o verso, vamos dar aqui uma olhada, vamos ver a partir do verso 12, a abertura do 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crino e a lua toda como em sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Então são sinais da natureza que já ocorreram. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja,
no momento da volta de Jesus, o desejo dos ímpios é que eles morram, pedindo que as rochas caiam sobre eles. Tentarão se esconder, mas não conseguirão. Por quê? Porque como Deus ele é onipresente, a volta de Jesus o mundo inteiro estará vendo, desde aqui o Brasil até o Japão. Todos estarão vendo a volta de Jesus, ninguém poderá se esconder. Queridos amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Imaginemos aqui o que estaremos fazendo no dia da volta do Senhor. Bom, não compete a mim dizer o que estarei fazendo amanhã, mas será que você está se preparando para a volta de Jesus? Será que você está proclamando esta mensagem? Eu imagino que alguns serão pegos de surpresa, não por falta de aviso, mas porque cauterizaram sua mente, estarão dormindo em seus pecados, alguns estarão praticando pecados, outros estarão se consagrando no dia da volta do Senhor, mas compete a nós hoje nos prepararmos. E nesse momento, ressoa a trombeta de Deus e a voz de Cristo é ouvida. Cristo os recebe pessoalmente e coloca sobre eles, sobre a cabeça deles, a coroa de glória. A Bíblia diz que no dia da volta de Jesus também os mortos em Cristo de todos os séculos ressuscitarão. Os vivos salvos serão transformados. E nesse momento que os salvos entrarão no céu com Cristo, que Jesus virá para buscar os salvos, Jesus colocará na cabeça de cada vencedor a coroa de glória. Ainda não recebemos a glorificação, mas hoje eu e você podemos nos preparar para no futuro sermos glorificados. Irmãos, há um assunto que eu tenho estudado ultimamente, que futuramente pretendo pregar, o assunto da justificação pela fé. Essa conversa que muitos aí dizem, talvez você já ouviu, já disse, de que nunca poderemos vencer, os nossos pecados e tendências, essa é uma história falaciosa. Em Cristo Jesus podemos sim vencer. Em Cristo Jesus podemos ter uma vida correta diante de Deus. Não como Deus, porque Deus é inerrante, nós somos pecadores, mas nós podemos sim vencer como Cristo venceu. Basta eu estar na graça do Senhor Jesus, basta estar na presença dEle. Então, aqueles que Jesus virá buscar são aqueles que creem na verdadeira justiça de Cristo. Jesus é a nossa justiça. Não é pelos meus méritos, não é pelas minhas obras que serei salvo. Seremos salvos mediante a graça e o poder de Cristo operado em nossa vida, que resulta numa vida de obediência. E sabe, meus irmãos, meus amigos, eu fico imaginando quantos daqueles que creram na justiça de Cristo receberão a coroa de glória. Mas crer na justiça de Cristo não basta você só dizer de boca, é você praticar isso aí também, ok? Vamos avançar. Após a volta de Jesus, que virá desta vez para buscar os salvos, o livro do Apocalipse nos diz que começará então o milênio. A terra estará vazia, os ímpios estarão mortos. O único que vai estar aqui na terra, quem vai ser? Satanás e seus anjos, os únicos que estarão. Os ímpios mortos morreram, os que não foram salvos ficarão nos seus túmulos. E o que vai acontecer durante 1000 anos? Satanás fica preso na terra, desolada e em trevas absolutas durante quanto tempo? Está lá em Apocalipse 22. Nesse tempo os justos irão abrir os livros para ver cada caso, tudo será devidamente esclarecido. O apóstolo Paulo fala isso, que os salvos julgarão até mesmo os anjos caídos. Nesse tempo em que os salvos estarão no céu com Jesus, estarão lá para saber caso por caso por que certas pessoas se perderam, e Deus esclarecerá os porquês desta vida. Talvez aquele que nunca sabíamos, olhará assim, mas por que fulano não está aqui? Fulano ia na igreja, fulano fazia tudo certinho, ele não está aqui por quê? Porque na última hora ele decidiu pelo mundo, Ou aquela pessoa
que tantas e tantas pregações, tantas vezes foi falado do Evangelho, essa pessoa rejeitou, não quis. Irmãos, Deus não pode levar para o céu pessoas que não querem estar lá, né? Deus tem poder para obrigar a gente, mas Ele não faz por quê? Porque Ele nos ama, Ele respeita. E Deus, como um cavalheiro, Ele sabe o momento de se retirar quando a pessoa rejeita Ele. Então veja, tudo será devidamente esclarecido para nós. E aí, depois de 1000 anos, temos o chamado juízo final. O que vai acontecer no juízo final? Ao final dos 1000 anos, a cidade santa desce do céu. Está lá em Apocalipse. E nesse momento em que a cidade santa diz, o livro de Zacarias fala que descerá sobre o Monte das Oliveiras, não é o bairro aqui não, tá? Lá, Monte das Oliveiras. O que vai acontecer neste momento? Aqueles ímpios que não foram para o céu, aquelas pessoas que rejeitaram Jesus, serão chamadas à existência novamente. É a segunda ressurreição. Lá em João capítulo 5, Jesus fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição é dos salvos, e a segunda ressurreição dos perdidos, como é chamada também a ressurreição do juízo final. Qual dessas 2 ressurreições você gostaria de fazer parte? A resposta é óbvia, né? Eu gostaria de fazer parte da primeira. Mas você está se preparando para fazer parte da primeira ressurreição? Se você morrer hoje ou amanhã, não sei. Nós não sabemos o dia e a hora que vamos morrer, ou se estaremos vivos quando Jesus voltar, não sabemos. Mas uma coisa devemos saber: só existe 2 grupos, salvos e perdidos, né? A resposta é muito óbvia: eu quero estar entre os salvos, pastor. Mas você está se preparando? Quando alguém vai fazer uma viagem, o que é preciso fazer? Preparar a mala, né? As roupas, as coisas que você vai usar na viagem, e está tudo adiantado para você ter uma boa viagem. Agora imagine você deixar tudo para a última hora. A viagem vai ser agradável? Não. Às vezes você não quer nem ir mais. Então imaginemos que se Deus levasse para o céu aqueles que estão acostumados ao pecado. Sabe o que iria acontecer lá no céu? Essa pessoa ia ver coisas, teria que fazer coisas que ela não está acostumada a fazer, que ela gosta do pecado. E ela vai chegar a dizer assim: Senhor Jesus, eu não quero estar aqui, porque está acostumado ao pecado. Não é verdade? Então veja, os ímpios então, depois de 1000 anos, ressuscitam. É a segunda ressurreição que o Apocalipse nos fala. O que vai acontecer nesse momento? O Apocalipse narra para nós que Satanás então convoca os ímpios para tomarem a cidade santa. A Bíblia diz que nesse momento que os ímpios ressuscitam, Satanás ele sai pela terra para seduzir as nações e apontará para a cidade santa dizendo o seguinte: olha, vocês estão vendo aquela cidade ali? Vamos invadir ela, vamos tomar ela à força. Você já percebeu que Satanás é assim? Ele tenta tomar as coisas à força, e Jesus fala ao coração. Então aquelas pessoas que morreram no ódio, na ira, terá a mesma disposição para se unir a Satanás. Imaginemos aqui uma cena: uma pessoa que está acostumada, por exemplo, aqui em Manaus, a correr a mais de 100 por hora, não respeita nenhum sinal de trânsito e passa por cima de todo mundo, de repente ela bate num caminhão no poste e ela morre. Como é que ela vai ressuscitar? Da mesma forma, com o mesmo sentimento de querer pegar o primeiro carro que vir na frente e sair atropelando todo mundo, ou aquele que sai metralhando todo mundo aí, né? Vai ressuscitar com a mesma disposição. Irmãos, a única coisa que não mudará na ressurreição, tanto dos ímpios como dos salvos, é o caráter. O caráter, a índole da pessoa. Se ela é uma pessoa que tem um bom caráter, ela permitir que o Evangelho mudasse ela, né? E ela vive para isso, mesmo que ela morra, ressuscitará com o mesmo sentimento. Agora, aquele que na vida inteira não levou a sério o Evangelho, não se importava de vir à igreja, não pregava o Evangelho, não era fiel nos dízimos e ofertas, não queria saber de nada, detestava as coisas de Deus, vocês acham que ressuscitará melhor? Não. Se isso fosse mentira, a Bíblia estaria dizendo diferente.
Bem, então esse grupo se reunirá com Satanás para tomar a cidade santa. E aí o que vai acontecer? A cidade santa é cercada pelos ímpios. E agora? Será que essa cidade será tomada? Será que Satanás entrará com a sua legião de anjos maus e ímpios na cidade santa e vai tirar Jesus do trono e tomará conta dessa cidade? Bem, a Bíblia narra para nós algumas coisas. Veja, nesse momento, o trono branco é estabelecido e abre seus livros e inicia-se o juízo final. Os casos de cada um já foi decidido. E aí, em seguida, acho que não está ali. O livro do Apocalipse nos diz também uma outra coisa. O livro do Apocalipse também narra para nós o seguinte: que no momento em que ele cercar a cidade santa, Cristo aparecerá lá em cima. Todos verão Jesus ali no seu trono. E sabe o que é interessante? Há uma citação no livro Primeiros Escritos, em que, em visão, a senhora White ela chegou a dizer o seguinte: que neste momento vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Todos verão Jesus voltar, Satanás, os anjos e os ímpios que rejeitaram a Cristo em vida. Todos dobrarão os seus joelhos e se cumprirá a palavra que está escrita, né? Que todos os joelhos se dobrará perante Deus. E sabe que a narração dela ali eu achei interessantíssima. Ela diz assim: nesse momento os ímpios olharão para Jesus, reconhecerão a sua pecaminosidade. Eles reconhecerão que durante toda a sua vida rejeitaram a Jesus Cristo e pedirão que Jesus os destrua. E nesse momento vai acontecer o chamado ato estranho de Deus. Ellen White ela continua narrando Primeiros Escritos dizendo assim: e nesse momento Jesus, pela sua misericórdia, olha bem, pela sua misericórdia, fará descer do céu fogo e enxofre e queimará todos ali, aqueles ímpios. Claro, Satanás ali será praticamente o último, né? Vai durar um pouquinho mais de tempo. Então veja, Deus pela sua misericórdia destruirá o ímpio. Pastor, mas como será que esse Deus de amor, a Bíblia não diz que Deus é amor? Sim, mas o mesmo Deus de amor executa a sua obra estranha, porque os ímpios entenderão e pedirão para serem destruídos. Eu sei que parece estranho para você, né? Falar que um Deus de amor destrói, mas sabe, queridos, se Deus deixasse que o ímpio vivesse, o próprio ímpio não ia aguentar a própria vida dele. Você já viu algum ímpio aí que fica roubando, mentindo e tudo mais, ser feliz? Olha, eu sou muito feliz porque eu roubo, eu uso droga, eu faço isso, aquilo, eu sou perverso mesmo, né? Eu gosto de ser perverso, né? Eu me sinto feliz sendo perverso. Ele tem paz na vida? Nunca vi. Até aqueles lá que estão lá na política, lá que são ricos, eles não são felizes. Eles não são. Você olha ali, eles roubam milhões de reais, né? Mas eles não são felizes. Vai ver o contexto familiar deles. Família desunida, é um querendo mal do outro. Você conseguiria ter uma família assim? É ruim, né? Os filhos querendo o seu mal, a sua morte, né? O ímpio não aguenta a vida dele. Então o que acontece? Deus executará sua obra estranha, destruirá um ímpio pela sua misericórdia. E o que vai acontecer então? Em seguida, após o fogo que vai destruir, o mesmo fogo que destruirá Satanás e os ímpios, ele vai purificar a terra. E surgirá então novos céus e nova terra. Surge então a nova terra. O Éden que foi tirado lá, né, em Gênesis, ele agora na terra, ele é trazido de volta e a terra é restaurada. Então não existirá mais pecado e pecadores. Tudo será lindo e maravilhoso, como está lá em Apocalipse. Mas o mais maravilhoso será o quê? Encontrarmos Jesus, o quê? Face a face. Tem um hino que nós cantamos, né? Face a face. Face a face está com Cristo ali. Eu e você, queridos amigos, se você se preparar para a volta de Jesus, se você aceitando a Cristo como seu Salvador hoje, nós no futuro temos uma promessa: encontraremos Jesus face a face.
falaremos com Jesus face a face. Nós poderemos abraçar o nosso sumo sacerdote, poderemos agradecer a Jesus por tudo que Ele fez por nós, desde a cruz até os dias de hoje, o que Cristo fez pela humanidade. E nós, além do mais, além disso aqui, tem mais surpresas para nós. Teremos um momento exclusivo só nosso com Jesus. Você poderá fazer as perguntas que nesta vida você não teve respostas. Sabe, amigos, há muitas perguntas que nós fazemos que não temos respostas ainda, mas será respondido no dia que estivermos com Cristo, face a face. Não é maravilhoso isso? Por que disso, por que daquilo, né? Eu vou fazer minhas perguntas, e Ele então mostrará suas mãos, o nosso nome gravado. Ele mostrará para nós o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É interessante que os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis, nenhuma mancha de pecado ou dor ficará ali. Se alguém morreu, por exemplo, de câncer, morreu sem um braço, sem uma perna, não vai ressuscitar da mesma forma. Mas Jesus é o único que ressuscitou ao terceiro dia, está glorificado, né? Mas que mantém os sinais dos cravos nas mãos e nos pés. Por que isso? Para que os salvos de todos os séculos entendam que o preço foi pago na cruz pela nossa redenção. Queridos, o grande estudo do universo será a cruz de Cristo. O estudo da cruz de Cristo será o estudo da eternidade. E sabe que mesmo que tenhamos a Bíblia, mesmo que hoje possamos fazer teologia para estudar, ainda não entendemos tudo. E o estudo da salvação será o estudo da eternidade. Outra coisa, depois disso, de acordo com Apocalipse 2,17, Ele nos dará uma pedrinha branca onde estará escrito o nosso novo nome. Temos um novo nome, não sei qual vai ser o meu, nem o seu também, mas Ele nos dará um novo nome. Outra coisa, teremos um novo nome. A tristeza e as lágrimas de Deus, que também sofreu com a separação gerada pelo pecado, acabaram. Chegou o fim. Não terá mais funerais, não teremos mais pessoas que descendo a sepultura de Covid-19, né? Não teremos mais a tristeza de enterrar um filho ou uma filha. Como uma vez eu lembro que eu tive que fazer um funeral de uma criança de 3 anos de idade, foi muito difícil, né? 3 anos, começando a viver, né? Essa criança lutou mais de 1 ano contra um câncer. Não precisará mais disso. Não precisará mais, como o meu colega, né? Perdeu os 2 filhos no acidente, lá na cidade, lá em Boa Vista. No sábado de manhã, foi fazer uma ultrapassagem, não conseguiu voltar, bateu de frente com uma S10. Ele e a esposa viveram, mas os 2 filhos atrás morreram. O mais velho tinha 7 e o pequeno tinha 3. Eu tive no funeral dessas crianças. Eu até ajudei a carregar o caixão do pequeno. Queridos, é muito triste. Não teremos mais hospitais onde veremos pessoas gemendo de dor. Ou quem sabe aquela pessoa ali que está sofrendo de um câncer terminal. Não teremos mais orfanatos onde teremos crianças abandonadas pelos pais. Aquela criança, como essa semana mesmo contaram para mim, que no interior desses aí, o padrasto bateu no menino de 7 anos, ele fugiu do padrasto, saiu de casa, se enfiou na mata e não conseguiu mais voltar. Alguns acham que a onça pegou ele. Sabe, não teremos mais isso, né? E mesmo aqueles que morreram, que nossos queridos que estão dormindo no pó da terra hoje, voltarão à existência novamente. No dia da volta de Jesus, nós iremos abraçar os nossos queridos que a morte separou. Maridos verão suas esposas que morreram, filhos encontrarão seus pais, e até mesmo bebezinhos que morreram. Os seus pais terão a oportunidade de criá-los no céu. Existe um lugar melhor do que isso? Não existe. De pegar o seu filho, bebezinho que morreu ali no início da vida, mas os pais se prepararam para a volta de Jesus, guardaram a fé,
Eles poderão abraçar seus pequenos, o anjo do Senhor entregará nas mãos dos seus pais, e eles poderão criar os seus filhos ali para sempre, até que eles cresçam e atingir a estatura de homens e mulheres em Cristo. Queridos amigos, a nossa esperança é muito maior do que o nosso sofrimento. Eu queria ler para vocês, para terminar aqui, o que está escrito no livro O Grande Conflito. Vocês lembram que o Grande Conflito é o segundo livro que o diabo tem mais raiva? Primeiro a Bíblia, né? Porque a Bíblia mostra a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo desmascara Satanás. A cruz de Cristo revelou que Satanás, além de ser o tentador e fazer o mundo pecar, ele se revelou um homicida, ele matou o Filho de Deus, né? Mas Cristo venceu. E o Grande Conflito nos mostra as pretensões de Satanás, usando no mundo religioso, até no mundo cristão, o que Satanás está fazendo hoje, escrito no século XIX. Veja, o Grande Conflito, página 678, tem um pedacinho ali, mas eu vou ler por completo. Aqui diz assim: o grande conflito terminou, pecados e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é o quê? Deus é amor. Desde o minúsculo átomo até o surgimento dos grandes mundos, Deus é amor. Esse Deus de amor, Ele quer te salvar, Ele quer levar você e sua família para o céu. E amigos, nós precisamos estar preparados. E hoje, o que faremos com esta verdade? Queridos, amigos, irmãos, não basta somente conhecermos a verdade, nós precisamos tomar decisão ao lado dela. Há pessoas que estão neste momento ouvindo a verdade bíblica, e nesse momento ao redor do mundo há homens e mulheres que estão tomando sua decisão contra ou a favor de Cristo. Mas a pergunta para você é: o que hoje você pretende fazer? E aqui estão alguns conselhos que eu quero apresentar para você. Primeiro, busque a Deus logo nas primeiras horas de cada dia e permaneça com Ele o dia todo. Sabe, vivemos um mundo muito agitado, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos fazer as coisas, mas o problema é que muitas pessoas não estão colocando Deus como prioridade. Quando levantamos pela manhã, o que nós fazemos? Já vamos lá se arrumando, come qualquer coisa e sai correndo para o trabalho. Busca Deus nas primeiras horas do dia, e seu dia vai ser abençoado. Outro conselho aos irmãos e a todos: sejamos fiéis nos dízimos e ofertas. Por que isso? Não é para enriquecer pastor, a gente sabe disso. Às vezes assim, nós pastores enfrentamos um preconceito, né, de algumas pessoas. Ah, pastor, tá rico, né, com o dinheiro do dízimo dos irmãos. Só que na igreja adventista é diferente. Primeiramente que o pastor não põe nem a mão nos dízimos dos irmãos, vai para a associação, lá ele paga os obreiros, paga os pastores. E mesmo assim, os pastores adventistas também são dizimistas e ofertantes. Eu também sou dizimista e ofertante. Eu sempre faço questão de dizer isso para todos, porque infelizmente hoje a classe pastoral que não é da nossa igreja, que está lá fora, muitos sobrevivem dos dízimos e ofertas, mas eles também não dão exemplo para a igreja. Eles não são dizimistas e ofertantes, mas nós somos dizimistas e ofertantes. Por quê? Eu não reclamo disso. Sabe por quê, queridos? Que esse recurso que Deus tem, de acordo com a sua palavra, ela ajuda a cumprir a mensagem do Evangelho. Eu estou aqui falando com vocês nesta noite, mas vocês sabem que, por exemplo, nós temos muitos projetos missionários para evangelizar o mundo. Temos estudos bíblicos, temos a TV, rádio e web Novo Tempo, temos materiais de estudos bíblicos. De onde sai esse dinheiro? Tem que ter dinheiro, né? Dos dízimos e ofertas dos nossos irmãos. E outra coisa, quando eu retenho isso aqui, queridos, quando eu digo assim: olha, eu não quero ser fiel nisso aqui,
Isso aqui para mim não é nada. Isso aqui não é nada para mim. Não quero ser fiel. Tudo bem, a escolha é sua. Bom, mas duas coisas que eu posso dizer para você de acordo com a luz da palavra. Primeiro, se você não devolve o dízimo, Malaquias 3,10 é muito claro. Malaquias lá ele fala: em que me roubais dízimos e ofertas? Roubo a Deus. E Malaquias chega a dizer assim: com maldição sois amaldiçoados, porque vós me roubais a nação toda. Primeiro, estou roubando a Deus. O ladrão vai para o céu? Vai ou não vai? Ah, mas tem um ladrão na cruz. Calma aí, o ladrão da cruz é um outro contexto. Ele não teve chance de conhecer este evangelho. Ele conheceu no dia da cruz, e Jesus perdoou ele. Mas o negócio aqui é o seguinte: quando retém, estou roubando a Deus. Outra coisa, vocês sabiam, quando nós retemos isso aqui, estamos prejudicando, não é só a nossa vida espiritual não, estamos prejudicando outras pessoas. Que pelo menos na igreja adventista, nós temos uma porcentagem que é lá, trabalhos missionários, projetos não sei do que, missionários que temos que enviar, janela 1040, etc, etc. Aí, lá do outro lado do mundo, tem um pessoal que precisa conhecer o evangelho, e muitos estão morrendo sem conhecer o evangelho. Sabe por quê? Porque eu decidi segurar. O dinheiro é meu e faço dele o que eu quiser. Não é isso que muitos dizem? Queridos, nem a roupa que você usa é tua. Se você morrer hoje, teu dinheiro fica aí, para outro usar, tua roupa, fica tudo por aí, né? Então veja, sejamos fiéis nesse ponto, queridos. É uma alegria muito grande quando eu devolvo o dízimo e oferta, porque eu sei que eu também estou contribuindo para que outros conheçam o evangelho. E uma irmã me falou assim: pastor, então se eu reter, outros deixam de conhecer a Jesus Cristo, o evangelho, e será que Jesus vai me cobrar essas almas que se perderam no dia da volta dele? Uma irmã me fez essa pergunta. Eu perguntei: irmã, o que a senhora acha? Ela disse: eu acho que sim. Coisa séria. Se eu também decido não usar meus dons, não guardo o sábado, o sábado é um tipo de dízimo também, eu estou prejudicando não somente a mim, mas as pessoas que precisam conhecer esse Jesus, e Deus vai cobrar da gente. Sabia disso? A nossa negligência prejudica a vida de outros. Outra coisa, eu falei do sábado, né? Santificamos o sábado. Por quê? Eu sei que trabalhar é bom, é necessário, precisamos trabalhar, mas um dia da semana que Deus separou, pastor, eu posso separar outro dia da semana, ok, mas a Bíblia vai dizer que é sábado. Então se eu digo assim, eu posso guardar o meu sábado, eu estou dizendo o que para Deus? Que eu sou mais sábio do que Ele. Vocês estão percebendo aqui? Posso guardar a segunda, terça, que for o dia, mas a Bíblia sempre dirá que é o sábado. Ah, pastor, por que o sábado? Não sei, é Deus que diz, né? Outra coisa, abandonemos o que nos prende a este mundo, pois isto logo vai passar. Tudo vai passar. Dinheiro, riqueza, fama, nós vamos envelhecer, podemos ficar doentes, pode ser um acidente, uma fatalidade. Queridos, nós temos que usar os recursos que nós temos hoje para abençoar a vida de outras pessoas. Ontem eu vi um testemunho maravilhoso, ontem à noite. Não sei quantos aqui já ouviram falar do Itamar Oliveira. Ele é assessor do Silvio Santos. É um dos homens muito ricos do Brasil. Começou a trabalhar aos 5 anos de idade, vendendo um limão em São Paulo. E naquela época dele tinha muitos japoneses ali, tentava vender para os japoneses chegavam a expulsar ele, jogavam água nele, humilhava ele. E aí ele decidiu aprender japonês, aprendeu. Só que é interessante que hoje ele sabe falar 32 línguas, um homem muito inteligente. Ele se tornou o maior vendedor de limão da cidade de São Paulo. É um menino de 10 anos, chegou, né, ali. Mas qual o segredo? Ele estudou, mas não foi só isso também não. Ele é um adventista. Mas como ele se tornou adventista? Sempre ia um grupo de senhoras lá na casa dele, levava comida para ele. O departamento da ADRA, né? A ADRA fazia esse trabalho para ajudar a família dele, que era muito pobre. Ele virou para essas senhoras e falou assim: vocês sempre trazem comida aqui para nós, nos ajuda, mas de que igreja vocês são? Elas falaram: nós somos da igreja adventista. Você quer conhecer? Ah, eu quero. E passou a frequentar a igreja. Já há mais de 40 anos ele é adventista.
Ele que traz o Prisma Brasil, os cantores para o Teleton, né? Ele ganhou mais de 30 concessões de TV da TV, né? Ele podia colocar repetidoras do SBT e ganharia milhões de reais com isso. O Silvio Santos concedeu a ele. Mas sabe o que ele fez? Ele disse assim: eu não quero um tostão, eu vou colocar tudo TV Novo Tempo. E tem a repetidora do Novo Tempo, está nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. Ele falou assim: olha, eu não ganho nenhum centavo da igreja, e mesmo assim Deus me abençoa. Vocês percebem? Queridos, fidelidade a Deus, né? E se alguma coisa nos prende a este mundo, é hora de a gente poder, não estou dizendo aqui que você tem que, igual que essas igrejas aí, traga tudo que você tem aqui na frente, seu carro, sua casa, não é isso. A teologia da prosperidade, ela é uma contrafação da mordomia cristã. Então veja, Satanás tem usado esses meios. Outra coisa, fiquemos firmes na verdade e na igreja adventista do sétimo dia. Queridos amigos, irmãos, eu sei que talvez para você assim parece um pouco estranho, mas assim, a gente tem muitos textos que a gente pode mostrar aqui. Mas eu já sou desta igreja batizada há mais de 27 anos. Então, mais ou menos 27 anos. Até hoje, já me perguntaram assim: se um dia você sair da igreja adventista, qual igreja você vai frequentar? Eu falo: nenhuma. Por quê? Porque as igrejas perderam o compromisso com esse livro aqui. Hoje prega-se um texto isolado, distorce tudo. Não há uma igreja séria hoje que leva a Bíblia a sério. A igreja adventista é a única que na sua doutrina tem levado a sério a Bíblia. Então quer dizer que a sua igreja é a igreja correta? Sim. Então me prove então. Fala o nome de qualquer igreja aí e eu vou te mostrar na Bíblia aqui qual o erro dessa igreja, na sua doutrina. Não estou dizendo aqui para você que só os adventistas serão salvos, não é isso não. Nós cremos que existem pessoas sinceras que estão em outras igrejas e outras religiões, em que ouvirão a voz de Deus, de Apocalipse 18, o quarto anjo, e sairão dos enganos para fazer parte da igreja remanescente. Se Jesus voltasse hoje, eu diria para você, existiriam muitos católicos que iriam para o céu, que mesmo adorando Maria lá, não sabe que isso na Bíblia é errado, e Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então nós precisamos proclamar essa verdade. Outra coisa, muito em breve veremos os nossos queridos irmãos que foram salvos. Eu gostaria de ver os personagens da Bíblia. Eu gostaria de ver minha mãezinha que morreu em 2014. No final ela aceitou a mensagem. Precisou passar pelo vale do sofrimento, né? Mas queridos, eu tenho certeza de que nós veremos muitos de nossos queridos que morreram na fé. Esse ano foi um ano de muitas perdas para nós, e aqueles que morreram na fé serão ressuscitados. Outro conselho que eu dou a você: amemos, perdoemos e ajudemos o próximo. Queridos irmãos, nós estamos agora nos aproximando do Natal. Não é uma vez por ano, né? Isso deve ser uma coisa rotineira, deve ser sempre ajudar as pessoas que precisam realmente ser ajudadas. E outra coisa, e quem você gostaria de encontrar lá no céu, né? Eu imagino aquela cena que talvez vamos imaginar um pai, uma mãe que é ressuscitado, está no céu e vem entrando o grupo dos salvos pelos portais eternos, e ali está aquele pai, aquela mãe que está esperando seu filho chegar, e de repente descobre que ele não foi salvo. A Bíblia diz que o único momento em que haverá choro depois da glorificação será um momento em que os ímpios serão destruídos. Os salvos chorarão, Cristo chorará, e o mesmo Cristo vai enxugar dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. Será que você gostaria de estar entrando pelos portais eternos? Eu gostaria. Eu quero estar lá, e eu quero poder ver minha família, meus amigos, meus irmãos entrando pelos portais eternos. Por isso, o preparo começa quando? Hoje. Hebreus 3, verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Enquanto Jesus ainda não volta, você tem essa chance de se preparar. Outra coisa, não desanime. Igreja de missionários, não desanime. Por mais que esses bancos estejam vazios aqui, nós não devemos desanimar. Vamos continuar avançando. Vamos orar com fé. Orar pela igreja, orar pela nossa vida espiritual. Às vezes a gente reclama e diz assim: mas os irmãos não querem vir para a igreja, a vida espiritual dessa igreja está ruim e tal. Mas e a sua, como é que está? Você está bem? Às vezes nós temos essa impressão de nos enganar, né? Tudo que é aquilo que me engana eu gosto, né? Como diz um ditado, né? Me engana que eu gosto, né? E sabe, às vezes nós gostamos de ser enganados, irmãos. Nós não somos verdadeiros com a gente. Seja honesto com você mesmo. Olhe para a sua vida e pense: realmente estou ligado a Jesus Cristo? Será que realmente estou me preparando para o céu? Será que realmente estou falando de Cristo às pessoas? Será que eu quero estar lá com Jesus e essas lindas promessas aqui se cumprir na minha vida? Será que eu estou sendo fiel a Deus? A gente acha que não, irmãos, mas esses pontos que nós vimos aqui, eles implicam na nossa salvação, sim. Se você está acostumado a não viver, outra coisa, alguns dizem assim: pastor, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, não faço maldade, eu não vejo como não ir para o céu. Mas o livro de Tiago fala assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe na palavra de Deus que deve cumprir aquilo ali por amor a Jesus e não faz de má vontade, porque você não está aí para as coisas de Deus, você está pecando. Precisamos hoje nos preparar. Porque Jesus está voltando. Eu quero estar lá com Cristo. E você? O que você vai fazer de tudo isso que nós mostramos nos domingos de esperança, o grande conflito, a guarda do sábado, dízimos e ofertas, batismo? O que você vai fazer com essas verdades? Vida cristã, tem os 28 crenças fundamentais, né? Guarda do sábado, alimentação, vestuário, etc, etc, etc. O que você vai fazer com essas verdades? Guardar no bolso, como muitos fazem? Não, eu guardo no coração. Não guarda não, guarda no bolso. O bolso está até furado, que já desce direto para o chão, né? Você tem realmente amado a vinda de Jesus? Queridos irmãos, amigos, para mim, já fazem 43 anos que estou aguardando a volta de Jesus. Desde que me entendi por gente, que minha avó falava da volta do Senhor Jesus, a minha bisavó também falava, né, da volta de Cristo. Eu tentava imaginar como Jesus voltaria, né? A Bíblia fala, mas a gente tenta imaginar umas coisas a mais. E eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, andando pelas ruas ali do bairro onde fui criado no Rio de Janeiro, né? A irmã Luciana é de lá, bairro Miguel Couto, né? Cidade de Nova Iguaçu. Eu lembro que uma certa vez eu passei em frente a uma padaria e tinha um cartaz grande colado na parede, e aquela imagem que nós vimos agora há pouco da volta de Jesus ali os salvos ali felizes, e tinha 2 grupos, né? Um correndo, fugindo, e outro ali com os braços abertos ali, felizes, e Jesus vindo nas nuvens do céu. Está até no meu computador hoje essa imagem, e embaixo escrito assim em letras garrafais: Jesus Cristo vem, 3 pontos de exclamação. Aí embaixo escrito assim: prepara-te. Amigos, nunca mais aquela imagem saiu da minha mente, até hoje eu lembro. E naquele momento que eu vi aquilo ali, eu lembrei dos ensinamentos da minha avó e da minha bisavó, que falavam para mim da volta de Jesus. Eu passei a amar a volta do Senhor, e eu tenho procurado me preparar com a minha família. Às vezes nós erramos, mas continuamos, levantamos, vamos andando, confiando na justiça de Cristo, e vamos em frente, né? Procurando não cair no mesmo pecado, no mesmo erro, mas continuando andando para frente. E você, está hoje disposto a abandonar algum pecado, alguma situação que lhe prende, para você ir a Jesus? Ele disse: vinde a mim,
os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa ir a Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos estar preparados para a volta de Jesus. Quantos querem estar preparados aqui? Eu quero. Quero ir para o céu, né? E quero ver você lá também. Amém? Vamos nesse momento orar, agradecer a Deus pela misericórdia. E eu vou sair para outra igreja agora que eu tenho que pregar também, né? Oremos. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia. Quero entregar esta igreja em tuas mãos, Senhor, e pedir que a sua vontade se cumpra na vida de cada um deles, de cada um de nossos irmãos. E, Senhor, queremos te pedir, Pai, que a sua vontade se cumpra cada dia mais em nossas vidas e nossas famílias. Precisamos hoje, Senhor, buscar uma vida de santificação, buscar na tua palavra e na oração meios de poder nos preparar para a sua volta, pois a volta de Jesus cada vez está se aproximando. E um dos sinais da volta de Jesus é que nós estamos vivenciando hoje, nesta noite, nesta igreja, o esvaziamento de nossas congregações. Muitos estão preocupados com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com seus afazeres, seus prazeres, mas poucos, bem poucos, se preocupam com a sua palavra. Mas isso não é motivo para que desanimemos. Isso é motivo para que nós possamos estar mais preparados, Senhor. E quero te pedir que, em nome de Jesus, que o Senhor segure a vida de cada um aqui, e que possamos buscar esta consagração, essa justificação que Cristo nos oferece. Senhor, se nós erramos até aqui, pedimos o teu perdão. Se nós temos negligenciado os preceitos da tua palavra, as verdades bíblicas, queremos pedir o teu perdão e nos ajude. Dá-nos, Senhor, uma boa noite de descanso. Abençoe também os nossos amigos que estão nos assistindo de modo online, que eles recebam a porção da bênção de Deus e que todos nós possamos ser fiéis na nossa mordomia cristã, no que se refere a dízimo, oferta, no sábado, no cuidado do corpo, usar os nossos dons e talentos para abençoar outras pessoas e também no nosso testemunho. Nós desde já te pedimos, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.